futuros e futuras canadenses. Com a Eliana para falar um pouco sobre o processo de adaptação à realidade canadense das crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Seus filhos estão com quantos anos? Meu filho tem 12 anos. 13 anos, desculpa. 13. Então tá ali na pré-adolescência e adolescência. Eu nem sei quando é que começa a adolescência e pré-adolescência. Mas... Começou agora. É que a gente chegou e ele tinha 12. Ah, tá. Pronto. Então tá. Então eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da história dele, né? Claro. E depois a gente parte para as dúvidas que o pessoal deixou aqui pra gente. Tá bom. Bom, meu nome é Eliana, eu tô aqui no Canadá. Vai fazer 6 meses, agora em outubro. Uhum. E a gente chegou aqui em abril, né? Com o meu filho tinha 12 anos na época. E eu tava desesperada, né? Tanto quando você falou do assunto, eu falei, eu falo com você sobre, porque eu tava desesperada sobre a adaptação dele na escola, o sistema canadense. E a gente tá morando no Quebec. Então, tem, além do inglês, tem o francês, né? Então, ele estava sempre empolgado, desde quando a gente soube que viria para o Canadá. Ele sempre muito empolgado com tudo. Eu mais receosa como mãe e buscando informações. O meu marido ele é residente permanente, então a gente já veio com processo de sponsor, né? Já estava com processo de sponsor para fazer aqui. A gente já até recebeu essa semana a notícia da nossa aprovação. E obrigada. Aí a gente veio com o processo de sponsor, mas mesmo assim estava tudo novo, né? Porque eu nem conhecia ninguém aqui, acompanhava as lives desde quando a gente decidiu mudar para o Canadá, lá em 2015. Então, mas era tudo novo. Então, estou aqui para tirar as dúvidas em relação à escola. Eu já falo um pouquinho da escola, você quer que eu fale? Você falou que ele fez aniversário aqui e você falou que ele estava empolgado, né? Uhum. E sabe porque normalmente quando a pessoa já vem, a criança barra adolescente, já vem com uma idade um pouco maior, eu sempre ouço aquela coisa de, não, ele não queria vir porque ele ia deixar os amigos, ele ia deixar os amigos. Seu filho não teve esse problema. Não teve esse problema. Ele ainda tem bastante contato com os amigos do Brasil, jogam, fazem videochamada, conversam, tudo mais. Mas ele sempre teve vontade. Então, foi algo que, com isso, eu não tive problema. Às vezes eu falo, ele se adaptou mais rápido do que eu. Mas se adapta mais rápido. Muita barreira, adulto tem muita barreira. Criança, eu acho que vai mais fácil mesmo. Adolescente, talvez, para mim, essa é a grande questão, né? Ele tá numa fase que é uma fase de muitas transformações para ele. Ele foi lá, ainda se mudou de país. Então, eu acho que de repente, é mais delicado, apesar dele estar já, estar empolgado pro processo de uma forma geral, né? Pra mudança. Mas sim, pode começar a falar da escola. E aí, aqui no Quebec, né, tem o francês como língua oficial e o inglês. Quando a gente decidiu vir, eu coloquei ele numa escola de inglês no Brasil, já para ir começando, pelo menos não chegar tão cru. E quando chegou aqui, eu tinha a opção. Como eu tinha a permissão de trabalho aberta, eu poderia colocar ele numa escola anglófona, porém, como eu estava no processo de residente permanente, do sponsor, eu era obrigada a colocar ele numa escola francófona. Só que eu estava tentando de qualquer jeito burlar as regras, tentar fazer alguma coisa para colocar na escola anglófona, porque eu estava com muito medo da escola de francês aqui no Quebec. E meu marido conversou comigo, eu conversei com alguns outros brasileiros que já estavam aqui e mudei minha mente. Falei, vamos lá, vamos colocar ele na escola de francês, vamos ver como vai ser. E foi totalmente diferente do que eu imaginava, positivamente, porque ele não só desenvolveu muito bem o francês, ele já se vira tranquilamente em francês, quanto o inglês também. Então, ele, por mais que na escola francófona aqui, eles têm uma classe de acolho, né, uma classe de acolhimento, onde eles recebem, né, todo o suporte, tudo para entrar, são turmas pequenas, a turma dele acho que tinha 9, 10 crianças, então aí fica bem mais fácil a adaptação deles à língua nova, né, a nova língua. E eles têm as matérias, eles desenvolvem matemática, no caso da classe de acolho, ele fica com matemática, francês, mas aí diversas áreas do francês, artes, só que não é artes como é no Brasil. Porque no Brasil, a artes é só ficar desenhando, pintando, né, fazendo coisinha. Aqui tem artes que faz atividades manuais, mas ele também desenvolve parte teatral,
parte de música. Então, a arte no modo geral, né? Não é só voltada para a parte de desenhos e essas coisas. E educação física também, que ele falou que é uma coisa diferente do Brasil. Ele falou, mãe, no Brasil, educação física era só jogar bola, que eles fazem como se fosse uma academia antes, sabe? Eles fazem levantar peso e faz flexão e faz exercícios físicos de verdade antes de praticar algum esporte. E os esportes também são bem variados. Tem esporte que eu nem conhecia, que ele já teve na educação física. Aqui no Quebec, em particular, cada escola, né, eles têm um núcleo de escolas, né, o CSSM, que é um conselho estudantil. Então, você não vai direto na escola. Algumas pessoas me dizem, você tem que ir na escola, procurar uma escola, para depois você ir lá e matricular o seu filho. É diferente. Aqui você vai num conselho, que geralmente é perto do teu bairro, vai ter um conselho que vai gerir as escolas. Você vai nesse conselho, aí eles vão marcar os documentos que você precisa levar. No meu caso, eu precisei levar o visto do Canadá, mostrando que ele tinha status para estar lá, né? Aqui com a questão da educação, é mais tranquilo em relação a visto de trabalho, de estudo, visto de residente permanente. Só é mais, nesse caso de escola anglófona, que para você colocar numa escola dentro do Quebec, numa escola de língua inglesa, você precisa ter um visto de trabalho fechado, pré-determinado. Por exemplo, a pessoa vai ficar só um ano aqui no Quebec, então ela pode colocar numa escola inglesa. Caso seja diferente disso, alguns de estudo também conseguem colocar, né? Mas eles aconselham. E assim, hoje, todos que me perguntam, eu falo, coloca na escola francesa, porque a adaptação deles é muito boa. Eles conseguem interagir com todo mundo, em todos os lugares. Por mais que aqui em Montreal todo mundo fale francês e inglês, tudo tá em francês. Tá em grandão em francês e pequenininho em inglês, né? Eu fui para Toronto esses dias, eu falei, nossa, aqui não tem francês. Mas é muito bom para a adaptação deles. Então, a escola, né, o jeito que eles preparam tudo. Então, quando eu fui lá no conselho, eu só precisei levar o visto, o passaporte dele e a certidão de nascimento. Eu levei traduzida, mas não precisou de tradução. Eu vi que algumas pessoas perguntaram do cartão de vacinação. Eu trouxe o cartão de vacinação, mas ainda não precisei para ele. Ele está desde do ano passado, né? Que o ano começou em setembro, então ele está desde o ano passado. Não precisou ainda do cartão de vacinação. Bacana. Bom, você falou um pouquinho sobre a questão das escolas, né? A primeira pergunta é justamente as escolas, a integração da criança com o novo ambiente. Como eu falei, aqui no Quebec em particular, eles vão para uma classe de acolhimento, né? A classe de Aqueio. E tem crianças de tudo quanto é lugar do mundo. É muito legal, porque o meu filho tem amigos filipinos, ucranianos, colombianos. Ele não deu sorte, não tem nenhum brasileiro na sala dele. Tem muito brasileiro aqui no Quebec, mas na sala dele não tem nenhum brasileiro. Então, ele se vira com inglês fora da classe. Então, por mais que... Ele falou, tem um menino que chegou, não falava nada de inglês, mas eles vão se adaptando. E tinha muito chinês também. E a língua que eles falam fora acaba sendo inglês. Uhum. Porque a maioria já vem com inglês, então vem falando inglês. Geralmente, os professores, eles colocam junto pessoas, por exemplo, o meu filho ficava junto com um menino que falava espanhol. Então, eles colocam perto para poder ir se ajudando. O que um entende vai passando para o outro. Mas eles têm muito, muito cuidado, tanto que o meu filho nunca reclamou de sofrer bullying ou nada na escola. Foi muito tranquilo, muito tranquilo. E eles colocam todo mundo no mesmo nível. Então, chegou aquele grupinho de aluno, eu fiz a matrícula dele e ele começou a estudar dia 10 de maio, né? Ele chegou em abril, ele começou a estudar dia 10 de maio. Na turma dele, todos tinham o mesmo nível de francês. Então, eles fazem uma prova antes, fazem uma prova de francês, uma prova de matemática, e todos aqueles alunos estão no mesmo nível. Então, não vai ter alguém que vai atrapalhar o outro porque sabe mais ou menos. E aí, conforme vai passando os meses, eles vão fazendo prova. Toda semana tem prova, 15 dias, eles fazem muita prova, justamente para ir medindo o nível do conhecimento da língua, né? E uma coisa interessante que tem aqui com o francês é que
Por mais que venham crianças que falem francês, eles também vão para essa classe de acolhimento, justamente para ter essa adaptação inicial. Bacana, bacana. Como é o sistema de saúde para as crianças? Então, o sistema de saúde aqui é totalmente gratuito, né? Você não paga nada. E quando você chega aqui, você tem o RANQ, né? O Assurance Maladie do Quebec. Você tem que entrar no site e fazer um agendamento. Desse agendamento, eles vão te ligar, pedir todas as informações. Sendo elegível, você recebe um formulário e manda esses dados para eles. Geralmente, eles vão pedir seu visto de estudo, seu vínculo no Quebec por mais de 6 meses. E uma coisa que muita gente não sabe, mas assim que você recebeu a carta e você já iniciou o processo, se seu filho precisar, você pode ligar para lá que eles te passam um número para você já passar no médico com a criança. Então, o que eu fiz, eu vim com um seguro de saúde para ele, seguro viagem. Eu pedi um mês e depois de um mês ele já começou a usar o RANQ. Eu ainda não precisei levá-lo para o RANQ. Demorou um pouco para chegar a carteirinha, né? Que demora bastante. Demorou, acho que uns 3 meses para chegar a carteirinha dele. Mas a informação que eles me deram quando eu liguei é que, mesmo que ele não tenha carteirinha, eles passam um número provisório caso tenha alguma emergência. E um detalhe importante é que, se você não tiver a carteirinha do Assurance Maladie, a criança não pode fazer educação física na escola. Se você não tiver, pelo que meu filho disse, você tem que assinar um termo autorizando tudo, mas se não tiver a carteirinha do Assurance Maladie, eles não liberam para fazer educação física, porque pode ter algum risco de acidente e tudo. Quando você tem excursão, meu filho chegou a participar de uma excursão ano passado, você tem que mandar a carteirinha do Maladie, toda a documentação vai com a criança, independente que você já tenha levado essas informações para a escola, na matrícula e tudo mais, ela tem que ficar com a criança, quem é o responsável pela criança. Aqui tem uma outra pergunta voltada aqui para adolescente, falando novamente de língua e das matérias da escola. Como é com adolescentes que, além da dificuldade na língua, tem as matérias na escola? Eles adaptam. O meu filho até falou, nossa mãe, a matemática no começo estava muito chata, porque o professor fazia com que eles escrevessem por extenso toda a conta, o cálculo que ele tem que fazer, 1 mais 1, aí tem que colocar lá, para poder aprender já o francês junto com a matemática. Então, além de você aprender os cálculos, você aprende já a língua junto, porque tem muita coisa específica, né, de matéria. A gente vê na profissão, tem muitos termos que a gente usa, então eles vão aprendendo junto também, tudo eles vão aprendendo, colocando, no caso aqui o francês, né, vão colocando o francês. Quando eles forem para a classe regular, eles vão ter uma matéria de inglês também junto, né? Tem alguns colégios aqui, inclusive, que tem um bimestre, por exemplo, português, ó. francês, matemática, vai ser tudo em francês. História e geografia vai ser em inglês. Aí no semestre que vem eles trocam, no bimestre que vem eles vão trocando, vai trocar, tipo, inverte para qual que vai ser em francês, qual que vai ser em inglês também. E você chegou a pegar frio aí? Eu cheguei no último dia que nevou. Eu peguei um frio, mas eu não cheguei a pegar negativo. Eu cheguei a pegar 0 só. Ainda não peguei o friozão. Agora é uma pergunta interessante, que não é bem sobre as crianças, mas sobre os pais. Como auxiliar... Como é? Não. Ele é errado. Como auxiliar como pais na adaptação do sistema escolar? E como são os horários de daycare? Você sabe da parte de daycare? De daycare não, porque o Lucas não precisou. A escola dele tem um horário bem longo, bem extenso, chega quase a ser integral, porque é das 8h45 até as 3h20. Então, é praticamente o dia inteiro. Falando de daycare, tem algumas escolas que no horário do almoço, porque eles têm as aulas aqui, eles têm 4 aulas por dia, mas é tudo dobradinha. É 2, um intervalo, 2, o almoço, aí mais 2, outro intervalo e mais 2, depois é para casa. Então, é um horário de trabalho, praticamente. Tem lição de casa, viu? Eu, nas minhas pesquisas, tinha achado que não tinha, mas tem lição de casa, mas não é tanta lição de casa quanto tinha no Brasil. Mas eles têm alguma coisa para revisar em casa.
E algumas escolas cobram esse horário de almoço. Se a criança ficar na escola, tem que pagar o daycare. Mas na escola que o Lucas está, não tem que pagar. Isso aqui é muito engraçado, porque acaba sendo a questão de como é regida a escola. Cada escola atua de uma maneira diferente. Não tem um padrão no Brasil, porque tem um MEC, que aí todas as escolas têm que ter isso, isso e isso. As escolas acabam tendo um pouco mais de autonomia, por isso que eu acho que tem uma divergência. Essa escola é melhor em tal matéria, outra é melhor em tal esporte. Então acaba tendo um pouquinho de divergência porque não é padronizado. Entendi. Vamos lá. Como escolher a escola para o meu filho, que é atleta de basquete aos 12 anos? Bom, aqui eles fazem o seguinte: depois que primeiro ele vai para a classe de Aquarium, né, essa classe de acolhimento, que não tem em todas as escolas. Então, o meu filho estuda perto da nossa casa, mas tem crianças que têm que pegar transporte público mais longo e tudo mais. Então, isso você não tem muito como escolher, né? Então, ele vai para a classe de Aquarium que tiver vaga disponível para ele. Aí eu já tem muita reunião também, viu, na escola, viu? Tem muita reunião de pais. Eu acho legal, porque eu gosto de participar bastante. No caso da escola do meu filho, eles fazem reunião em francês, inglês, mas tem uma pessoa que fala português, eles também tem gente que fala espanhol, então é bem legal para fazer essa interação. E sobre os esportes, aí nessa última reunião que teve ano passado, com as crianças que já foram para o regular, aqui tem uma semana que é uma semana de portas abertas, onde as escolas elas abrem as portas para os pais irem para conhecer. Essa escola aqui é boa em basquete, essa é boa em futebol, essa daqui é boa em música. Então você vai na escola que você mais gostar, mas ela também tem que estar na sua proximidade, tem que estar na sua redondeza. Então, no site das escolas, você coloca o seu CEP e você vai ver as escolas que você tem perto. E aí, dentro dessas escolas, você pode escolher. A avaliação de cada escola vai depender do currículo da criança, das notas, né? Nesse caso, as notas são muito importantes, a questão dos esportes também. Para quem vem de classe de Aquarium, eles vão olhar as notas do Brasil. No caso, eles vão olhar o boletim do Brasil para poder ir o rendimento dele na classe de Aquarium. Então, eles vão fazer algum balanceamento para ver se eles vão aceitar ou não as crianças da escola. Uma questão interessante também é sobre os livros, né? Que aqui a gente não... Teoricamente, não se deveria pagar os livros, porque eles falam que só paga uma taxa estudantil quem já é morador daqui, que paga tipo um IPTU, que é para as escolas. Só que no meu caso, cheguei a pagar alguns livros, outros não. Então eles vão mandando, você tem um site bem legal com as informações, os boletos que você precisa pagar, você vê tudo por lá. Então, se tiver alguma coisa para você pagar, eles vão lançar lá e especificar o que é. E a criança não deixa de ter acesso. Então, primeiro eles dão para a criança, depois você olha lá e vê o que você tem de pendência. Então, não é tipo, você tem que ir numa loja e comprar para levar para a escola. Entendi. Eu vejo crianças que têm vergonha de levar comida étnica na lancheira com medo de serem zoados. Isso acontece? Não, pelo menos na escola que meu filho está, não acontece. Eu já tive que... Um dia ele esqueceu a roupa da educação física e eu fui na escola levar bem na hora do almoço, né? E aí você chega, as crianças estão comendo diversas comidas. Tem umas marmitinhas que vêm de Walmart, parece uma garrafinha. Nossa, o pessoal leva e come tranquilamente, cada um leva a sua comida, não... Pelo que ele fala também, não tem problema. É que ele não gosta de levar comida em si. Ele leva lanche, acho que ele está acostumado no Brasil, ele almoça em casa. E agora, nessa escola que ele está, tem refeitório. Então, é muito barato, inclusive. Quem quiser saber o preço é $2,55 o almoço. E o meu filho falou que é muito gostoso. Então, você põe na carteirinha de estudante dele o valor, você entra no site, tem tudo lá, você coloca o valor, é o mesmo jeito que eu fazia no Brasil, só que o valor é bem menor, né? Eu pago $2,55 e ele tem... O almoço é uma massa, uma carne, uma salada e uma fruta. E ele disse que é gostoso. Se ele tá achando bom, sai mais barato até do que levar lanche. Como descobrir as escolas que têm sistema de adaptação para imigrantes? Não são todas que têm? Não são todas. Não são todas. Você vai nesse centro, né, no caso do Quebec, no CSSM,
E aí tem vários, nos bairros, geralmente é dividido por bairro, né? Tem centrinhos onde você vai e faz o cadastro do seu filho. Aí eles vão juntar uma turma e vão falar para onde essa criança vai. Não são todas as escolas que têm a classe de apoio, não. Vamos lá, assunto delicado. Fala um pouco sobre o uso de drogas e de pré-adolescente. Então, esse era um tema que eu tinha bastante medo também. Questão de drogas, porque a gente sabe que, né, tem algumas que são liberadas e tudo mais. Só que eu me surpreendi, porque na escola dele ele falou, mãe, parece o ProErd que eu tinha no Brasil. Porque eles vão na escola, falam sobre o uso de drogas, sobre o uso de cigarro, uso de bebida alcoólica. Ele participou do Camp de Jour, que é um acampamento de férias que teve agora em julho também, numa escola próxima. E aí sempre, toda semana ele chegava contando que a polícia foi lá e deu palestra para eles e falou sobre o uso de drogas, sobre o uso de cigarro, sobre álcool, sobre os vapes, né, que é muito famoso aqui no Canadá, os vapes de fruta. Então eles dão bastante orientação sobre isso, por mais que seja liberado, que as pessoas tenham fácil acesso. Aqui no Quebec não sei se é tão fácil porque tem lojas específicas, você não compra em qualquer canto, né? Tem as lojas específicas para maiores de 18 anos, mas a gente sabe que, né, para dar um jeito. E aí era uma preocupação, mas depois disso eu fiquei mais tranquila, porque a escola se preocupa em falar sobre, né? Entendi. Mas com que frequência eles fazem? Então, ele já, no mês de junho, que foi o mês que ele ficou nesse acampamento, ele falou que era praticamente toda semana eles falavam sobre. Porque eles estavam lá o dia inteiro, né? Esse Camp de Jour é um acampamento de verão onde eles não dormem no local. Eles vão de manhã, ficam o dia inteiro, aí faz muito... Nossa, ele conheceu Quebec, Montreal todinha praticamente, né? Chegou aí até para Ottawa, para museu e foi para piscina, fez muita coisa legal. E aí toda semana eles frisavam essa parte da educação contra as drogas e tudo mais. E na escola também eles têm muitas palestras sobre isso, né? É para ganhar as crianças pelo cansaço, né? Não, teve um dia que ele falou, mãe, tá parecendo ProErd. Nossa, mas não foi porque não, por falta de aviso, porque aviso toda semana, tá? Então, é muito interessante que tenha isso, porque a gente vê muitas pessoas aqui em situação de rua que a gente vê que é justamente por abuso de drogas, né? Exatamente. Como lidar com o pesado pensamento do meu filho vai se adaptar? Então, foi aquilo que eu falei no começo, gente. Esse era o meu sofrimento. Eu falei, meu Deus do céu, meu filho vai chorar, vai querer a avó, vai querer muito apegado com minha mãe, vai querer os amigos, vai querer voltar ao Brasil, e foi totalmente o contrário. Acho que quando... como que é? Uma amiga minha sempre me dizia, coisa boa a gente se adapta fácil. Ele até fala, mãe, a escola do Brasil estudava particular, aqui isso é escola pública, né? E é muito diferente, é muito diferente. E acho que o mais que a gente pode fazer é estar junto com eles, falar se você precisar de alguma coisa, tentar entender, ficar bem próximo da escola, porque as escolas gostam. Eu sou a mãe chata desde o Brasil. Eu sou a mãe que estou sempre em cima, estou sempre querendo saber o que vai ter, o que não vai ter. Fazer participar das atividades. Esse Camp de Jour que ele participou aqui, ele não queria participar. Ele não queria participar. Ele falou, mãe, não quero, eu quero jogar videogame nas minhas férias. Eu falei, Lucas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Você vai, acho que eram 45 dias, né? Que as férias aqui são um pouquinho mais longas que o normal. Então, esse Camp de Jour era um pouquinho mais que um mês. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai 5 dias. Se você não gostar, você não precisa ir mais. Apaixonou no primeiro dia. No primeiro dia. E assim, a questão da língua era o que ele estava com medo. Ele falou, não vou saber falar, não vou saber fazer, porque a gente tinha chegado em abril, ele tinha começado a estudar em maio, isso era em julho. Aí eu falei, vai. Ele chegou, mas chegou contando tanta coisa. Eu falei, não é possível que essa criança não está entendendo nada. Porque ele chegou... ele chegou... Mas o importante é que a comunicação está sendo feita e o garoto se divertiu. Exatamente, ele chegou e acordava sozinho para ir, não tinha, sabe, que ficar levantando, nem nada. Ele simplesmente amou e até hoje ele fala, ai, ano que vem será que vai ter de novo? Vai, pode deixar que eu deixo você ir, você vai ficar feliz, vai ficar um monte de coisa também.
Então, acho que a gente tem que incentivar. Tem que incentivar. Quando tiver alguma atividade, leva junto, vai, sabe, fica de cantinho, até ele ganha confiança. Porque eu acho que a gente coloca os nossos medos nas crianças. Uhum. E eles se adaptam muito, muito mais rápido que a gente, entendeu? Então, acho que a nossa parte é incentivar. Falar, vai, vamos lá, se você não gostar, tentar de outra maneira. E tentar interagir, né? Porque é assim que eles vão criando raiz no lugar, né? Vão gostando, porque eles precisam ter... Eita, uma ambulância. Porque eles precisam ter amigos. E não dá pra fazer amigo dentro de casa trancado, né? Exatamente. Até tá na internet. Eu fiz. Ele era muito, muito, muito obrigada. A live foi muito bacana. É legal, né, ver essas experiências em províncias diferentes, com idades diferentes, né? Então, você tem um filho só, né? Uhum. Um só. Então, assim, é bacana ver quando a pessoa tem mais, tem menos, onde é que tá morando numa cidade que tem alguma coisa diferenciada. Então, essa experiência sua, né, com o seu filho de idade de 12, 13 anos, na cidade de Montreal, foi muito bacana. Gente, se vocês perderam o começo da live, quando acabar aqui, vai acessar no IGTV para poder assistir desde o começo, que essa live foi muito bacana. E eu queria te agradecer, né, pela sua presença aqui, por ter topado participar. Contar suas experiências, né? As experiências do seu filho aqui para todo mundo. Gente, senta o dedo no joinha, no coraçãozinho, para agradecer o tempinho que ela tirou aqui, porque ela daqui a pouco tem que ir pro college, né? Transição. Vou começar a falar francês também. Quero ver. E acho que é isso. Vou deixar você se despedir do pessoal e depois você ir para sua francização. Tá bom. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu queria falar para o pessoal justamente porque imagino que vão ter vários pais que vão estar com o mesmo medo que eu tinha quando eu vim para cá. E até no grupo de brasileiros, tudo, eu tenho que tranquilizar ao máximo, porque pode vir que é melhor. Vai dar certo, vai ter algum perrengue, tem alguns pais que a gente conversa que a criança não se adapta, não acontece a mesma coisa. Tem alguns pais que eu conheço que tiveram experiências ruins, mas no fim dá tudo certo. Então, é isso. Então, gente, muito obrigada por todo mundo aqui que acompanhou a live. Eu me despeço de vocês agora. Um beijo para todo mundo. Beijo, Lino, mais uma vez. E a gente se vê só na semana que vem em live de novo, porque a minha irmã tá chegando na quarta-feira e eu vou passar uma semana cuidando dela. Então, um beijo para todo mundo. Até a próxima. Beijo, tchau, gente.